Olá, tudo bem? Bem-vindos ao segundo bloco do programa Soluções Industriais, um programa que fala de produtos e serviços para a indústria. Participe ao vivo do nosso programa com perguntas embaixo da tela ou você pode mandar um e-mail para produção@soluçõesindustriais.com ou ainda ao vivo@tvgeraçãoz.com.br. No primeiro bloco a gente falou sobre transformadores a seco, um tema bastante técnico, vale a pena você conferir. E agora no segundo bloco a gente vai falar sobre RH, recursos humanos na indústria. E eu tenho a honra de receber ao meu lado o César Rossi, ele que é CEO da Bestway Group. Tudo bem, César? Tudo jóia, tudo tranquilo. Tudo bem com vocês? Legal. Prazer estar aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que você à frente da Bestway tem inúmeras atividades e veio aqui bater um papo, dar dicas para o nosso internauta para entender como é que se implanta o RH estratégico de resultado aí nas indústrias, né? Bom, César, eu queria começar perguntando um pouquinho da tua história profissional. Quer dizer, hoje você é o CEO da Bestway Group. Como é que foi a tua trajetória profissional até chegar aqui? Pois não. Na verdade, meu pai, ele é empresário da área de tecnologia. Então, lá em casa, sempre assim, a educação foi no sentido de empreender, de fazer alguma coisa assim que eu quisesse e tal, que eu gostasse, do que trabalhar numa empresa, do que ser aquele cara que foi treinado para ser funcionário. Aí, um movimento meio que natural, eu comecei a trabalhar em uma das empresas dele, a WA, na época, uma empresa de consultoria informática, uma empresa aí que tem 30 anos de mercado hoje. E eu comecei lá como consultor e foi minha primeira experiência assim, numa empresa e foi excelente para conhecer como é toda aquela dinâmica, enfim, assim, começar a entender um pouco desse mundo corporativo. Mas trabalhar com o pai assim, é um negócio complicado, porque de certa forma as pessoas sempre te enxergam como uma pessoa diferente e tal. E eu achei que aquilo tudo lá ia me deixar meio despreparado, não ia estar, as coisas eram um pouco fáceis demais. E aí eu fui um tempo estudar fora, fui para os Estados Unidos tal, para aprender inglês, um pouco de gestão também. Fiquei lá uns 7 meses, né? E quando eu voltei, aí a gente tomou a decisão realmente e teve uma oportunidade de mercado. O mercado de TI estava passando por esse movimento assim de seletização, né, vamos chamar, saindo da informalidade para ir para a formalidade. E aí foi quando a gente surgiu com a iniciativa do Ibrat, que foi a primeira empresa do grupo Best. Hoje somos 5 empresas, né? Até porque a gente entende que esse negócio de RH é todo integrado, a gente vai talvez falar um pouco sobre isso mais para frente. E foi a primeira empresa e a gente formatou uma solução de remuneração estratégica para empresas de tecnologia, né? Então, para viabilizar essa transição do modelo informal para o modelo formal. E foi um negócio que deu muito certo. Hoje o Ibrat tem aí 10 anos quase de mercado. A gente administra a vida de mais de 10 mil pessoas no Brasil inteiro com esse modelo que a gente formatou. Então, foi o start do empreendimento, assim, onde eu comecei realmente do zero. E claro que meu pai deu um super apoio, o fato dele ser empresário e a gente trafegar nesse meio ajudou bastante. Foi por isso que naturalmente a gente começou assim. E depois foram vindo as outras empresas que de certa forma foram nascendo para complementar as nossas soluções, para a gente poder levar coisas mais avançadas e mais sofisticadas aí para os nossos clientes, tanto em processos quanto em tecnologia. E ajudar as empresas aí a evoluir. Então hoje nós temos 5 empresas no grupo, né? E para conseguir levar essa solução completa, que vai desde uma folha de pagamento, que é aquilo que a gente estava falando que é o DP, né? Aquela coisa assim mais burocrática, mas que também você tem que fazer certinho, tem a questão dos encargos, isso tudo tem que rodar perfeito para você poder evoluir para um RH realmente estratégico, né? Onde você vai ter ferramentas, você vai ter componentes, né? Subsistemas que vão ajudar para que a empresa realmente consiga atingir os resultados que ela queira, aumentar a produtividade, enfim, crescer. Então o RH estratégico ele vem para isso. Legal. Eu queria que você falasse um pouquinho, quer dizer, como é que o RH realmente pode funcionar de uma forma estratégica numa empresa? Qual é o papel do RH dentro do ponto de vista estratégico? Legal. Essa pergunta é ótima. Na verdade, quando esse conceito de RH estratégico é muito interessante. Porque a gente escuta falar um monte de coisa por aí de RH e como motivar as pessoas e tudo mais, mas eu acho que a resposta é muito simples. Independente do tipo de indústria ou do tipo de empresa que você vai estar estruturando o RH estratégico é aquele que vai conseguir entender os objetivos estratégicos da empresa e vai contribuir para que esses objetivos que necessariamente tem que virar metas, e esses objetivos eles têm que ser desdobrados pela companhia inteira. O papel do RH estratégico é ajudar nesse processo
para que realmente essas metas sejam estruturadas e as pessoas consigam entender onde elas têm que chegar claramente, né? Claramente. E essas políticas, esses subsistemas todos, de você implantar um sistema, por exemplo, de cargos e salários, você pensar numa remuneração estratégica e variável, né? Então, pô, a gente estava falando aqui, você falou, inclusive, de um dado que eu estava vendo recentemente, que é a questão da produtividade do brasileiro, né? Então, você vê que a gente está a 20% de uma produtividade que um americano atinge. Isso é gestão pura. Então, hoje você encontra as empresas e o RH e você pergunta, bom, mas qual que é a estratégia da empresa? Às vezes o RH nem participa da concepção do planejamento estratégico. Como que esse RH vai ser estratégico? Então o RH tem que se envolver na estratégia e tem que de fato contribuir com as soluções que estão aí, que a gente conhece e que realmente vão assim ser estruturadas de acordo com cada empresa, com cada momento, para que as coisas aconteçam, para que realmente a empresa atinja as metas, as pessoas boas sejam remuneradas e tenham reconhecimento por isso, as pessoas que realmente não performem. O modelo de gestão tem que mostrar isso, porque tem que ter ação com as pessoas que performam e tem que ter ação com as pessoas que não performam também, porque às vezes ela está no lugar errado. Quer dizer, o objetivo é você pegar o estratégico e desdobrar para cada pessoa na organização e entender qual é o resultado que ela pode ter em função do estratégico, os números seriam alcançados, não é? Isso, exatamente. De certa forma, o RH está integrado com a estratégia e com as soluções que são os subsistemas que estão aqui na nossa área, né? Que é aquilo que a gente está conversando um pouco assim, de estruturar o salário, estruturar uma remuneração estratégica variável, você fazer uma pesquisa estruturada para ver realmente, conhecer as pessoas que estão na sua empresa, você ter um plano estruturado de treinamento, você ter um plano estruturado para treinar as lideranças, né? As lideranças das empresas. Esse é um fator que tem que ser trabalhado muito no Brasil. Eu acho que a maior contribuição que as empresas, as consultorias de gestão, que é o nosso caso, podem dar para as empresas nacionais, é elevar o nível de gestão para que realmente a gente atinja níveis de produtividade mais elevados e o Brasil consiga se desenvolver e competir com empresas de alto nível, com as melhores do mundo. Acho que é o papel, é o que a gente tem que fazer. RH estratégico é o que consegue materializar isso em resultado, na verdade. Né? Aquela história sei lá, criar programas para motivar e que não tenham muita relação com a estratégia ou que não sejam estruturados é conversa para boi dormir. O que realmente é um RH estratégico é aquele que entende a estratégia e contribui para que as coisas aconteçam, né? Perfeito. Dessa forma. Eu queria que você falasse um pouquinho, quer dizer, das empresas do grupo, o que exatamente cada uma faz, de uma maneira bem sucinta, para a gente poder, que eu quero desenvolver mais, quer dizer, cada empresa dessa. Legal. Na verdade, hoje o grupo, formado por essas 5 empresas, oferece soluções para todos os subsistemas de RH. Então nós vamos desde o recrutamento e seleção até o processamento de folha. A gente tem uma corretora no grupo para estruturar todo o modelo de benefícios, porque hoje os benefícios, a parte de remuneração em forma de benefício que você oferece é também uma forma de atrair, é uma forma de você motivar o teu profissional. Então a gente tem uma corretora que cuida dessa parte para estruturar um plano legal, plano de saúde, previdência, seguro de vida, enfim, coisas que vão atrair os profissionais. A gente tem uma ferramenta de tecnologia que é o 4B, que é uma rede social corporativa, não sei se você já ouviu falar desse negócio. É como se fosse um Facebook, mas fechado para a empresa. Veio para substituir... Desculpa. Não, a gente entrevistou uma empresa especialista em rede corporativa. Ah, legal. Então, nós temos essa ferramenta no grupo, é uma das empresas, se chama 4B. E é uma rede social corporativa, é um negócio fantástico, assim, muito espetacular, porque veio para substituir essa intranet, aqueles portais naquele formato assim que a gente conhece, meio convencional. Convencional e só uma parte se comunica. O funcionário fica lá só vendo o que está acontecendo e não consegue interagir. E assim, as redes sociais, eu não vou falar aqui que elas vieram para revolucionar a forma de se comunicar e do mundo se comunicar, né? As manifestações no Brasil só aconteceram por causa disso, né? Das redes sociais. Então, por que não trazer esse mundo que revolucionou a comunicação para dentro da empresa? Então, o nosso grupo, na verdade, a gente faz tudo que você imaginar de RH e de gestão de pessoas, a gente tem soluções para te oferecer. E aí vai depender do nível de maturidade da empresa. Então tem empresa que tem o RH estratégico todo estruturado, os caras fazem pesquisa salarial, tem carga e salário, tem remuneração variável estruturado, tem programa de desenvolvimento, tem tudo isso. E às vezes o que o cara precisa é uma ferramenta
para automatizar todos esses processos aqui e ter uma visão de indicadores mais fácil. O cara já está num nível de maturidade que, pô, a tecnologia para ele é o diferencial no momento. Tem empresas que não, tem empresa que está lá com DP, male fazendo aquele negócio. Então a gente tem que começar a pensar em estruturar um RH estratégico e que lá no grupo Bestway a gente sempre acredita e vende nessa filosofia o trabalho, implanta, que tem que ser um trabalho faseado, sabe? Então, assim, você tem que estruturar as coisas com calma, porque não deixa de ser um processo de aprendizado, né, companheiro? Então, aprendizado não é um negócio Matrix que você coloca lá na cabeça. Então, é um processo de desenvolvimento, esse processo de maturidade gerencial. Então, o que a gente faz é ajudar as empresas a evoluir o processo e a maturidade que eles estão hoje, até os níveis mais avançados e mais sofisticados. Então a gente atende hoje empresas com 100 funcionários e empresas de 20, 30 mil, 40 mil, 50 mil funcionários. Legal. Pessoal, para você que está nos acompanhando, eu estou batendo um papo aqui com César Rossi. O tema aqui é RH estratégico nas empresas, especialmente foco aqui na indústria. Você pode participar ao vivo, eu tenho recebido várias perguntas aqui no e-mail. César, eu queria que você explicasse um pouquinho as empresas que adotam meritocracia, ou as empresas que adotam remuneração baseada em resultados, elas conseguem maiores níveis de produtividade e inovação? Eu acredito que com certeza, né? Nas experiências que a gente tem visto, empresas que a gente tem desenvolvido trabalhos e que passa por esse processo de amadurecimento e que não tinha, por exemplo, um programa de mérito, um programa de avaliação por desempenho, por performance, por meta, quando você implanta isso, uma mágica acontece. Porque, para começar, se você não tem o mérito sobre o resultado, significa que você não tem meta clara e você não tem o controle disso. E você não gerencia o que você não controla, né? Então, quando você coloca isso, fica mais confortável tanto para o funcionário, né, para a pessoa que está lá desenvolvendo o trabalho, quanto para a empresa. Porque fica claro para todo mundo onde que a empresa quer chegar, o que a empresa espera, qual que é a expectativa. E para o funcionário fica claro que se ele fizer aquilo, né, e de certa forma tomara que ele compartilhe os valores da empresa, é isso que a gente espera, ele vai ser remunerado por isso se ele trouxer um resultado excepcional. Então eu não só acredito, como no Bestway Group a gente realmente dá uma ênfase muito grande nessa questão do mérito e sem dúvida nenhuma traz resultado, isso é comprovado. Muito legal. Para as indústrias que estamos assistindo, para as empresas que querem implantar o RH estratégico, quais são os passos que elas devem adotar? Tá. Acho que assim, o primeiro passo, com certeza, é fazer um diagnóstico para entender qual que é o seu momento, que nível de maturidade que você tem. Como eu falei, assim, esse é um campo muito amplo, né? E se você for observar, por exemplo, países um pouco mais desenvolvidos, assim, em termos de gestão, Estados Unidos, por exemplo, os caras estão 20 anos luz à frente da gente, o que quer dizer que a gente tem muita coisa para evoluir aqui. Então, acho que o primeiro passo, sendo bem objetivo, é fazer um diagnóstico para entender qual que é o momento da sua empresa, onde que você está, que nível de estruturação você tem no RH, e daí com esse diagnóstico conseguir fazer um planejamento aí de quais seriam os próximos passos para definir aonde você quer chegar, né? Então, diagnóstico para saber onde você está, você ter uma visão aqui, uma percepção de gestão de pessoas legal onde você quer chegar, e aí estruturar os caminhos que vai depender muito de onde está. Passa por uma estruturação estratégica desses subsistemas de carga e salário, pesquisa, variável, etc. Ou, ajustar a questão da folha de pagamento, do DP, que ainda está precisando, sei lá, automatizar algum processo que está sendo feito manual e tal, para ganhar eficiência e evoluir para um estratégico. Então, assim, diagnóstico para saber onde está e aí o desenvolvimento do trabalho. Essa é a metodologia que a gente faz e de consultoria mesmo, eu não conheço outra que dê certo, né? Tirar uma foto, um raio-x mesmo e aí poder evoluir. Agora, nesse diagnóstico, para a gente entender um pouquinho mais, o que você vê? Se a empresa tem missão, visão, valores, se ela tem um planejamento claro do mercado que ela quer trabalhar, do que ela quer atingir, quer dizer, e desdobra. Nesse diagnóstico são verificadas todas essas coisas para poder, a partir desses dados, estruturar um RH estratégico? Isso, na verdade, assim, você entrou um pouco no campo mais do planejamento estratégico em si e da gestão do negócio, né? E o Bestway Group está focado na gestão de pessoas. O que eu quero dizer com isso? Geralmente, a empresa tem isso, se não tiver, ela tem que estruturar. Não, porque a dúvida, faz também. Só para a gente entender um pouquinho, César, porque a questão é a seguinte,
como é que você desdobra as metas da companhia para as pessoas, né? Uhum. Porque talvez, veja, se você tem as metas da organização, você consegue talvez desdobrar para as pessoas. Seria dessa maneira ou não? Isso, dessa maneira, exatamente. Você tem no planejamento estratégico, então, uma vez que tenha isso formalizado, o objetivo nosso é o quê? Transformar isso num plano de ação, né? Porque a meta ela é baseada em indicadores, a meta é baseada num objetivo que você quer chegar lá, sei lá, quero crescer 30% da receita esse ano. Legal. Como que você vai transformar isso num plano de ação? Então, o trabalho do RH, junto com as lideranças, é transformar isso que é o objetivo estratégico em ações efetivas distribuídas em cada área, porque marketing tem que fazer uma coisa para atingir aquele objetivo, Perfeito. vendas tem que fazer outra, pessoal de produção tem que fazer outra e assim por diante, para que o objetivo em comum seja atingido. E, obviamente, tudo isso tem que ser linkado com os objetivos da empresa, com a missão da empresa, com os valores da empresa, para que haja uma identidade das pessoas que estão lá. E hoje a empresa ela depende de pessoas, e se as pessoas realmente não estiverem identificadas com os valores da empresa, não acreditarem naquilo que elas fazem, não estiverem envolvidas com aquilo, a produtividade não acontece. Então, a questão dos valores, importantíssimo, né? Você fazer um link disso com a questão estratégica do desdobramento de metas, que é uma coisa mais assim, cartesiana, né? É um trabalho realmente assim científico de você transformar aquilo que é um pouco subjetivo, ou os objetivos, em metas que vão realmente fazer com que a empresa atinja aqueles números. Né? Legal. Agora, César, diz uma coisa para nós, quer dizer, na construção do RH estratégico, a gente parte do princípio do que a empresa quer e depois busca as pessoas para atingir aquilo que a empresa quer, ou é uma coisa feita, vamos dizer, analisando todas as partes? Primeiro o que a empresa quer, o que as pessoas querem e acha um ponto no meio aí. Legal, legal. Essa pergunta é bem interessante, porque o que acontece hoje é o seguinte, o processo de seleção e de busca das pessoas é talvez o processo mais criterioso que a empresa tem que ter. Porque a gente escuta muito falar por aí, empresa é feita de pessoa, empresa é isso e aquilo, mas a percepção mesmo na hora do vamos ver na prática, ela é diferente. Vou te dar um exemplo prático, né? A gente pergunta a empresas aí, até importantes e tal, como é que é o teu processo de seleção? Você pergunta para um diretor, né? Ele fala, eu tenho lá a equipe de seleção, eles trazem lá o processo. O camarada nem participa, sabe, do processo. E aí você vai para uma empresa como uma Ambev, que você conhece, que é lá do estilo GP de Cera, Jorge Paulo Lemann e tudo mais, os caras esses caras participam dos processos de trainee das empresas. Os caras marcam reunião às 7 horas da manhã e ficam até 10 horas conversando com os trainees, porque eles sabem da importância das pessoas que estão entrando, de fazer o brilho nos olhos desses caras, que são os caras que vão puxar a empresa para cima. Então essa percepção do empresário de pessoas tem que mudar. Muito é falado e pouca coisa é executada, pouca coisa é feita. Então o cara tem que se envolver no processo. O processo de recrutamento e seleção, óbvio que ele está envolvido com tudo que você falou, mas ele é importantíssimo para você identificar as pessoas que realmente vão fazer com que as coisas aconteçam. E você contratar errado hoje é muito caro, né? Você contratar errado é muito caro. Você coloca uma pessoa lá, você treina, você faz tudo aquilo para ver que realmente, não era aquela que a pessoa queria, na verdade ela está afim de outra coisa, não se identificou com a empresa e tal. Aí você começa o processo todo de novo. Então a gente dá uma ênfase muito grande em ter um processo realmente assim estruturado de recrutamento e seleção, né, onde você vai trazer o que há de mais avançado e um processo contínuo de atendimento, porque você nunca vai chegar no modelo ideal de recrutamento e seleção. Mas sem dúvida nenhuma, se você tiver um processo estruturado e conseguir identificar quais são as pessoas que realmente vão fazer diferença na sua empresa, vão se identificar, já é um primeiro passo para que o resto do processo todo funcione, né? Para que o resto do processo... Não, legal. E você comentou o caso aí da Ambev, você vê o Beto Sicupira, o próprio Marcel Teles acompanham sempre os treinos. E até uma curiosidade que eu queria te perguntar. Você tem o modelo da meritocracia da Ambev, é um negócio pesado ali, a pegada é muito forte, né? E você tem o modelo, por exemplo, do Ricardo Sandler, né? Que é um cara totalmente light, que às quartas-feiras, por exemplo, o funcionário pode 10%, por exemplo, do salário, ele abre mão e tem as quartas-feiras livres, que é uma coisa bem light, né? É isso aí. Eu queria que você falasse um pouquinho, quer dizer, existe um modelo que funciona ou não, ou cada empresa tem a sua característica e o seu jeito, tem que encontrar o pessoal certo para aquela cultura? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Não é qualquer um, eu brinco muito assim que o modelo Ambev é o faca na caveira. Assim, faca, né? o negócio, a pegada é forte. A pegada é dura.
não é qualquer profissional que se identifica com esse tipo de modelo, não é qualquer pessoa, desculpa, né, que se identifica. São pessoas realmente que são mais competitivas, que têm esse negócio na veia. Senão o cara não aguenta um ritmo daquele, é realmente muito pesado em cima de resultado. Agora, uma coisa que é engraçada é o seguinte, não quer dizer que você ter um processo criterioso ou realmente rígido de atingimento de meta, e assim, né, que nem a Ambev, atingiu tá lá, ganha, não atingiu tá fora e não tem conversa. Não quer dizer que o ambiente tenha que ser um ambiente hostil, né? É competitivo, mas ele pode ter horários mais flexíveis, como tem no caso, né, que a gente citou aqui, que é a Ambev, só que, bicho, o resultado tem que ser cumprido. Então, se você tá lá e se você vai tirar quarta-feira, tira, negão, pode tirar sua quarta-feira, mas o resultado você vai ter que entregar. Então, é uma questão delicada, é um estilo de gestão. Os caras já fizeram o que fizeram e estão fazendo com esse estilo de gestão. E o Ricardo Sandler também é um cara de muito sucesso e que tem vamos dizer assim, um estilo mais light de gerir a coisa e tal. Mas não quer dizer que ele também não cobre resultado, não quer dizer que ele também não vá atrás disso. Então tem que achar um equilíbrio entre aquilo que é a identidade da sua empresa, né? E eu acho que a identidade da sua empresa é que vai acabar moldando as pessoas que vão trabalhar lá e não o contrário, né? Claro. Não as pessoas. Então é um processo meio que natural, assim. Tem empresa que é mais rígida, mais conservadora, a gente encontra lá, e tem aquelas que é mais sofisticada. A gente até estava comentando aqui quando a gente chegou, você falou sobre a questão do Google e a questão de como o modelo lá é relaxado e como que é, mas é a empresa mais inovadora do mundo. Tem a meta identidade também. Porra, bicho, mas tem meta, tem que entregar, só que ninguém vai cobrar horário 16 entrevistas para entrar. Né, você sabe, tá vendo? O processo de seleção dos caras é o que a gente está falando na prática, do americano e da empresa. Os caras fazem o que você falou, é guerra para entrar, cara, mas na hora que entra, a ideia é acertar, o cara que tá lá vai desenvolver. Por isso os caras dão ênfase. Aqui não, bicho, você vê que o cara entra na empresa lá, conhece, faz uma entrevistinha, quando vê já tá trabalhando. Como que você vai, quer dizer, a chance de você errar num processo desse é grande. Eu acho que a nossa missão como empresa que está lá como consultoria, ajudando a estruturar, é fazer com que você tenha um modelo, um sistema, onde você erre o menos possível, né? Esse que é o nosso objetivo lá. Não, muito legal. E eu queria que você falasse um pouquinho para nós, pergunta aqui, tem muita gente perguntando isso aqui. Pessoas são o maior patrimônio de uma empresa ou não? Sem dúvida nenhuma, a pessoa é que faz a empresa. Isso, o empresário que ainda não se ligou nisso, que ainda não tem essa percepção, está fadado a ser eliminado por empresas que estão vindo, e a gente sabe que os empresários de hoje em dia, a galerinha que está dominando o mercado é uma galera cada vez mais jovem e que vem realmente com uma cultura diferente, de respeito, de resgate aos valores. Hoje em dia você pega aquele cara lá que estuda em Harvard, tal, não sei o quê, o cara é preparado, ele vai trabalhar para uma empresa, ele quer trabalhar para uma empresa que de fato ele se identifique, uma empresa que tenha uma missão, que vai fazer alguma coisa para a sociedade, que o cara sinta que ele está contribuindo. Dificilmente esse cara é um cara que vai trabalhar lá na indústria de cigarro, cara. Dificilmente. Não é só dinheiro o negócio. Então eu acredito, eu tenho certeza, certeza a gente não tem de nada, mas eu tenho uma certa convicção, se é que eu posso dizer assim, de que as pessoas, sem dúvida nenhuma, são as que fazem acontecer para todo e qualquer tipo de indústria, não é só empresa de serviço, não. Indústria, empresa de serviço, qualquer tipo de companhia. O que está aqui na cabeça e no coração das pessoas é o que faz uma empresa girar, é o que puxa a empresa para cima. E o empresário que não se ligar nisso, bicho, tá com a vida contada aí, com os dias contados, com certeza. Legal. César, chegamos aí quase no finalzinho da nossa entrevista. Quero parabenizar pela tua história de empreendedorismo, de sucesso. Obrigado. Jovem, à frente aí de um grupo e trazendo ideias que realmente são a essência do sucesso empresarial. Para as pessoas conhecerem um pouco mais a Bestway Group e saber como elas podem ajudar a Bestway Group a implantar um RH estratégico, como é que pode estar fazendo? Legal. A gente tem o nosso site, né, que é o www.bestwaygroup.com.br. Lá é um portal que você vai ter acesso a todas as empresas e iniciativas do grupo.
E ali, através dali também, você vai conseguir falar com a gente, com o nosso pessoal comercial. A gente tem uma equipe grande, atende no Brasil inteiro e vai ter maior satisfação em conhecer vocês, em conhecer a realidade da empresa de vocês. E se a gente puder contribuir, eu tenho certeza que a gente vai contribuir. Vamos desenvolver uma parceria aí de sucesso e longa data, com certeza. E eu não podia deixar de terminar o programa de parabenizar você e pedir para você falar um pouquinho de um trabalho social que você faz de inclusão digital. Pô, legal, cara, pô, legal. Esse é um negócio aí que lá no grupo realmente nós somos apaixonados. Desde o início, a gente, entendendo que a empresa está inserida na sociedade, de certa forma está explorando essa sociedade de diversas maneiras, tem que oferecer de volta alguma coisa. E o caminho que a gente vê no Brasil hoje em dia é assim, precisa investir em educação, né, cara? Precisa investir em educação até para que as pessoas tenham percepção do que acontece e tal, porque o negócio está feio. Então o caminho que a gente viu foi, através do conhecimento que a gente tem de informática, essa questão da internet hoje, o acesso à informação ser muito mais interessante, né? Você tem televisões como a sua aqui, a que vocês fazem, que vocês desenvolvem esse canal, outros canais independentes também, com informações diferentes, não tão manipuladas pela grande mídia e tudo mais. E a gente desenvolve esse trabalho de educação, dando oportunidade para esses caras entrarem nesse mundo digital. Então a gente tem lá um programa extenso, desde o primeiro contato, aquele cara que nunca mexeu no computador, então é pessoal pobre mesmo, pessoal que não tem condição, né, de fazer. Então a gente dá aulas de informática para eles, ensina a mexer, ensina a pagar a conta na internet, ensina lá um Office básico. Hoje tem, a gente faz manutenção de computador, ensina a meninada a fazer manutenção de computador. A gente trabalha hoje em dia para profissionalizar e inserir os caras no mercado de trabalho também através daquela lei do menor aprendiz e do deficiente físico. Então o nosso trabalho é educacional, é realmente contribuir da melhor forma que a gente pode. Não estamos aqui para resolver um problema nacional, né, cara? Não é o nosso objetivo, mas é contribuir de alguma forma para fazer a diferença em algumas pessoas, dar para elas a oportunidade de ter acesso à informação, ter acesso à educação, ter acesso a entrar numa empresa, começar a trabalhar, conhecer pessoas legais, pessoas bem formadas e abrir um mundo de oportunidade. Aí é o que a gente faz lá. Gestão é isso aí, inclusão digital. Legal. Bom, César, mais uma vez, parabéns pelo projeto. Sucesso. Obrigado. Mas, obrigado pelo convite aí, foi um prazer. Espero que tenham gostado. Tchau para todo mundo aí. Valeu. Legal. E você que está nos acompanhando, acompanhou aqui a entrevista do César, uma entrevista bem legal. Recomendo a você assistir de novo essa entrevista. Afinal de contas, realmente, pessoas são o ativo mais importante de uma empresa. Fica ligado, uma ótima semana e até a próxima terça, se Deus quiser. Até lá.